A cada 17 minutos, o 3 Atlas percorre a distância da Terra à Lua. Nessa velocidade, ele poderia ter passado completamente ao largo do nosso sistema solar, continuando sua jornada pelas profundezas cósmicas. Em vez disso, ele escolheu permanecer. Ele seguiu o plano exato onde nosso planeta orbita. Chegando quando nossos instrumentos mais poderosos podiam estudá-lo, não é assim que detritos espaciais aleatórios se comportam. Objetos aleatórios não se anunciam com iluminação interna. Eles não cronometram suas chegadas para a máxima observação científica. Eles não se posicionam como modelos posando para uma fotografia cósmica. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, acredita que o 3 Atlas pode ser uma isca cósmica projetada para capturar nossa atenção enquanto algo mais se desenrola nas sombras. Esta noite, examinamos as evidências que sugerem que não estamos apenas observando o 3 Atlas. Estamos sendo observados em troca. O que descobrirmos pode transformar sua compreensão do que existe entre as estrelas. Porque se este visitante foi enviado deliberadamente, então, o universo é muito menos vazio do que jamais imaginamos. A questão pode não ser se estamos sozinhos, mas sim o que nosso visitante cósmico quer que vejamos. Agora preparem-se. Começamos. Poderia o 3 Atlas ser uma isca? Às vezes a explicação mais óbvia é exatamente o que alguém quer que você acredite. Em 1º de julho de 2025, astrônomos do levantamento Atlas no Chile avistaram algo extraordinário, algo se movendo em alta velocidade pelo nosso sistema solar. Eles o chamaram de 3 Atlas, o terceiro visitante confirmado de outro sistema estelar. Mas e se este andarilho cósmico não for o que parece ser, e se for algo muito mais calculado? O professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard, propôs uma possibilidade provocadora. O 3 Atlas pode ser uma isca. Não um cometa natural vagando sem rumo pelo espaço, mas uma isca. Um objeto cuidadosamente elaborado projetado para atrair nossa atenção, enquanto algo mais se desenrola em outro lugar. Neste contexto, uma isca não é apenas um objeto enganoso qualquer. É um visitante de aparência natural que atrai telescópios, recursos e foco científico para um local. Enquanto mascara a atividade em outro, o momento é particularmente intrigante. O 3 Atlas atinge sua aproximação mais próxima do Sol por volta de 30 de outubro de 2025. Durante esta janela crítica, quando todos os principais observatórios estarão observando que oportunidades podem surgir, que oportunidades para vigilância não detectada. O 3 Atlas é importante porque visitantes interestelares são extraordinariamente raros. Antes deste objeto, havíamos documentado apenas 2 outros. Um Oumuamua, em 2017, que gerou debates sobre origens artificiais, e 2 Borisov, em 2019, que se comportou como um cometa de livro didático. A descoberta de um terceiro visitante tão logo após o estabelecimento de capacidades de detecção parece quase conveniente. O que torna o 3 Atlas particularmente suspeito para Loeb são vários fatores de alinhamento. O objeto viaja notavelmente perto do plano da eclíptica. O mesmo plano onde a poeira zodiacal da Terra e todos os planetas principais orbitam. Este alinhamento é estatisticamente improvável para um viajante interestelar aleatório. Também está perfeitamente posicionado para monitorar a vizinhança da Terra durante sua aproximação solar mais próxima. O projeto Galileu, a própria iniciativa científica de Loeb, planejou estrategicamente observações em torno deste mesmo período de tempo. A avaliação atual da NASA apresenta o 3 Atlas como exatamente o que parece ser. Um cometa interestelar exibindo características típicas de coma de poeira e cauda, não representando ameaça para a Terra. A análise deles mostra um objeto natural seguindo a física previsível, liberando materiais gasosos à medida que se aproxima da influência aquecedora do Sol. No entanto, por baixo dessa interpretação convencional, há uma série de anomalias sutis. Anomalias que se recusam a se encaixar perfeitamente nos modelos cometários padrão. Se hipotéticas civilizações avançadas quisessem mascarar sua presença, por que escolher este momento? Por que usar um cometa interestelar como camuflagem? A resposta pode estar na cobertura perfeita que tal objeto oferece. Cada telescópio, cada sensor, cada sistema de monitoramento
se concentraria naturalmente neste visitante sem precedentes. Enquanto isso, outras atividades poderiam prosseguir sem serem observadas à sombra de nossa atenção coletiva. A especulação de Loeb se estende ao que ele chama de um conceito de asteroide espaçonave híbrido furtivo, um objeto tecnológico disfarçado em materiais naturais. Indistinguível de cometas genuínos até ser submetido a um escrutínio extremamente próximo. Embora claramente rotulada como especulativa, essa ideia levanta questões profundas, questões sobre como poderíamos detectar um engano verdadeiramente sofisticado. Várias assinaturas observacionais poderiam revelar o 3 Atlas como mais do que parece. Sua distribuição de brilho parece extraordinariamente acentuada, sugerindo um núcleo dominante. Isso poderia indicar potencialmente iluminação interna. A aparente falta de uma cauda substancial do objeto, apesar da emissão ativa de poeira, contradiz o comportamento padrão. Sua trajetória inclui encontros planetários precisamente ajustados que parecem quase coreografados. Cada uma dessas anomalias merece uma investigação rigorosa. A chave para testar qualquer hipótese de isca reside na falseabilidade. Se o 3 Atlas exibir taxas de perda de massa e perfis de coma consistentes com cometas conhecidos, as alegações extraordinárias enfraquecem. Se comportamentos anômalos persistirem sob escrutínio, então explicações mais exóticas permanecem viáveis. Os riscos vão muito além da curiosidade acadêmica. O que aprendermos sobre o 3 Atlas poderia revolucionar nossa compreensão de materiais interestelares e a evolução cometária e a prevalência de assinaturas tecnológicas no espaço. Se for natural, fornece insights sem precedentes sobre materiais formados em torno de estrelas distantes. Se for artificial, sugere uma inteligência sofisticada o suficiente para criar uma imitação quase perfeita. Nosso cronograma para respostas é notavelmente comprimido. O 3 Atlas se aproxima do periélio por volta de 30 de outubro, oferecendo condições ideais de observação até setembro. A conjunção solar, então, o torna inobservável até o início de dezembro, quando ele emerge do outro lado do Sol. Até março de 2026, possíveis alinhamentos geométricos com Júpiter poderiam fornecer oportunidades adicionais. Se o objeto sobreviver intacto ao seu encontro solar, a beleza da hipótese da isca reside em sua testabilidade. Não precisamos aceitar alegações extraordinárias com base na fé. Em vez disso, podemos aplicar padrões de evidência rigorosos e transparentes para avaliar cada peça do quebra-cabeça. Podemos documentar tanto as interpretações convencionais quanto as possibilidades heterodoxas, deixando os dados guiarem as conclusões em vez de preconceitos. No entanto, devemos proceder com cuidado. A história da astronomia inclui numerosos casos em que observações incomuns sugeriram inicialmente origens artificiais, apenas para revelar fenômenos exóticos mas naturais. Pulsares foram brevemente considerados potenciais faróis alienígenas. Rajadas rápidas de rádio geraram especulações sobre comunicações extraterrestres. Em cada caso, as explicações naturais prevaleceram através de investigação paciente e metódica. O 3 Atlas representa uma oportunidade única para praticar o que poderíamos chamar de ceticismo digno, levando alegações extraordinárias a sério o suficiente para testá-las rigorosamente enquanto mantemos a cautela científica apropriada. Quer este visitante se prove natural ou algo mais, o processo de investigação avança nossas capacidades para detectar fenômenos verdadeiramente anômalos. Ao embarcarmos nesta investigação, uma questão ecoa através dos dados. Em um universo onde o engano poderia teoricamente ocorrer em escalas cósmicas, como saberíamos se estivéssemos sendo observados? A resposta pode estar escondida à vista de todos, disfarçada como apenas mais um cometa das estrelas. Luz de dentro dissecando a alegação de autoiluminação. Quando a luz se comporta de maneiras que desafiam os livros de física, os astrônomos prestam atenção. A alegação mais provocadora de Avi Loeb sobre o 3 Atlas centra-se em um perfil de brilho incomum, um perfil que parece desafiar a explicação convencional. De acordo com sua análise, a distribuição de brilho acentuada sugere algo extraordinário.
emissão dominada pelo próprio núcleo, possivelmente exigindo uma fonte de luz interna em vez de simples reflexo da luz solar. Esta afirmação atinge a questão fundamental de como o 3 Atlas produz a luz que observamos. Cometas tradicionais brilham ao refletir a radiação solar e espalhar a luz do Sol através de nuvens de poeira e gás. Mas se a interpretação de Loeb se provar correta, o 3 Atlas pode estar se iluminando, uma característica que o separaria dramaticamente de qualquer cometa natural. A evidência começa com uma única imagem crucial do telescópio espacial Hubble, uma imagem capturada em 21 de julho de 2025. Esta fotografia revela o que os astrônomos descrevem como um casulo em forma de lágrima envolvendo o objeto. Ele tem uma pluma de poeira distinta que se estende do lado voltado para o Sol. A equipe de análise da NASA, liderada pelo especialista em cometas David Jewitt, interpretou essas características como inteiramente naturais. A assinatura esperada de um cometa liberando material à medida que o aquecimento solar impulsiona a sublimação. No entanto, Loeb vê algo diferente nos mesmos dados. Onde os astrônomos convencionais observam a desgaseificação cometária padrão, ele identifica padrões de brilho inconsistentes, padrões que parecem inconsistentes com pura reflexão e espalhamento. Os detalhes matemáticos importam aqui. Como as cometárias típicas exibem um brilho que diminui como 1/r², isso reflete a distribuição de densidade natural das partículas de poeira se afastando. O 3 Atlas parece mostrar uma queda mais acentuada 1/r². Isso sugere uma fonte de luz mais concentrada. Por que essa distinção matemática importa? Na física, diferentes leis de potência revelam diferentes mecanismos subjacentes. Um perfil de 1/r² indica partículas se espalhando pelo espaço espalhando a luz do Sol. Um perfil de 1/r² sugere algo mais concentrado, mais focado. Potencialmente uma fonte de iluminação pontual embutida no próprio núcleo. Loeb considerou vários mecanismos naturais que poderiam produzir tal aquecimento interno. Interações de atrito com o meio interestelar poderiam teoricamente gerar calor, mas seus cálculos sugerem que esse aquecimento seria, na melhor das hipóteses, marginal. A pressão de arrasto da poeira zodiacal poderia comprimir as camadas externas do objeto, criando atrito, mas novamente o orçamento de energia parece insuficiente. A vida útil da poeira necessária para uma iluminação sustentada parece se estender além dos limites físicos razoáveis. Essas implicações de tamanho se mostram particularmente intrigantes. Se o 3 Atlas depende de iluminação interna, o objeto poderia ser muito menor do que a análise sugere. Talvez menos de 100 metros de diâmetro, em vez de estimativas na escala de quilômetros. Um tamanho tão compacto se alinharia mais de perto com o que poderíamos esperar de uma construção artificial, onde a eficiência e a integridade estrutural favorecem projetos menores e mais densos. Contraste isso com os limites superiores estabelecidos pelas observações do Hubble. As capacidades de imagem do telescópio sugerem um raio efetivo de menos de aproximadamente 3 quilômetros. Isso assume albedos cometários típicos em torno de 4%. Se a iluminação interna dominar essas estimativas de tamanho, poderiam diminuir em uma ordem de magnitude. Isso colocaria o 3 Atlas em uma categoria mais consistente com escalas tecnológicas. Loeb também explorou alternativas naturais exóticas. Poderia o 3 Atlas ser um fragmento radioativo de alguma catástrofe estelar, brilhando com o calor do decaimento de isótopos instáveis? Suas estimativas sugerem que mesmo este cenário dramático não fornece energia adequada. As meias-vidas e as densidades de energia necessárias se estendem além das expectativas astrofísicas razoáveis. Enquanto isso, as interpretações convencionais continuam a favorecer explicações convencionais. A equipe de análise do Hubble encontra taxas de perda de poeira e desenvolvimento de cauda inteiramente consistentes com outros cometas. Seus modelos não requerem nenhuma fonte de energia interna para explicar o brilho ou a estrutura observados. A forma de lágrima surge naturalmente da emissão direcional de poeira e da pressão da radiação. Testar essas interpretações concorrentes requer técnicas de observação sofisticadas. A fotometria em múltiplos comprimentos de onda
poderia revelar temperaturas de cor inconsistentes com a luz solar refletida. A espectroscopia do telescópio espacial James Webb poderia detectar linhas de emissão características de mecanismos de aquecimento específicos. Estudos de variabilidade temporal poderiam identificar padrões de modulação que distinguem fontes internas da luz refletida. Observações terrestres oferecem ferramentas de diagnóstico adicionais. Medições de polarização poderiam separar a luz refletida da emissão térmica. A análise da curva de fase poderia revelar padrões de iluminação bloqueados pela geometria, o que favoreceria definitivamente a hipótese da isca. Várias assinaturas se destacam. Emissões de banda estreita em comprimentos de onda específicos que não correspondem à reflexão solar. Modulação temporal coerente sugerindo sistemas de controle artificial. Características de polarização incompatíveis com o espalhamento de poeira, ou variações de brilho independentes do ângulo de fase do objeto. A literatura revisada por pares atual sustenta que os dados disponíveis apoiam a atividade cometária natural. As observações do telescópio espacial Hubble encontram consistentemente perfis de brilho e taxas de emissão de poeira dentro da faixa esperada. No entanto, a investigação continua impulsionada pelo reconhecimento de que alegações extraordinárias exigem um escrutínio extraordinário. O processo científico exige que separemos a especulação do fato estabelecido. A hipótese de iluminação interna de Loeb representa exatamente o tipo de pensamento ousado que avança nossa compreensão, seja revelando nova física ou demonstrando os limites das explicações convencionais. A beleza não reside em conclusões predeterminadas, mas no teste rigoroso de ideias provocadoras. Enquanto aguardamos espectroscopia de maior resolução e monitoramento contínuo, uma questão ilumina o caminho a seguir. Em um universo onde as estrelas rotineiramente criam objetos além da nossa imaginação, a inteligência poderia fazer o mesmo. A resposta pode estar brilhando suavemente na escuridão, esperando que reconheçamos o que realmente estamos vendo. Descoberta a trajetória e velocidade. Por que o 3 Atlas se destaca? A velocidade conta histórias que as órbitas não podem esconder. Quando os telescópios Atlas fotografaram pela primeira vez o 3 Atlas em 1º de julho de 2025, eles capturaram algo especial. Eles documentaram o visitante mais rápido que nosso sistema solar já registrou. Um objeto se movendo a aproximadamente 220 mil km por hora, ou cerca de 61 km por segundo. Essa velocidade por si só coloca o 3 Atlas em uma categoria tão extrema que sua própria existência desafia nossas suposições. Mas a linha do tempo da descoberta revela detalhes intrigantes adicionais. Embora oficialmente relatado em 1º de julho, imagens de pré-descoberta remontam a 14 de junho. Isso sugere que o objeto estava presente por pelo menos 2 semanas antes de ser reconhecido. Nesses 17 dias, quanto podemos ter perdido? Que oportunidades para observações detalhadas escaparam? A classificação como um objeto interestelar exigiu uma análise orbital cuidadosa. Ao contrário dos cometas do nosso sistema solar, o 3 Atlas segue uma trajetória hiperbólica, uma assinatura matemática que indica que ele permanece gravitacionalmente não vinculado ao Sol. Sua energia orbital excede a velocidade de escape do nosso sistema solar por uma grande margem. Este objeto genuinamente vem de outro lugar, carregando velocidade adquirida através de anos-luz de espaço interestelar. No entanto, a velocidade representa apenas o começo de suas características notáveis. A avaliação de segurança da NASA coloca sua aproximação mais próxima da Terra em aproximadamente 1,6 a 1,8 unidades astronômicas, cerca de 240 a 270 milhões de quilômetros. Embora essa distância garanta que não há ameaça, ela posiciona o objeto perfeitamente para observação detalhada. O momento do periélio se mostra particularmente significativo. O 3 Atlas atinge sua aproximação solar mais próxima por volta de 30 de outubro de 2025, a aproximadamente 1,4 unidades astronômicas, um pouco dentro da distância orbital de Marte. Esse momento coloca a atividade de pico durante a estação de observação ideal para os telescópios do hemisfério norte. No entanto, a janela de observabilidade inclui uma lacuna crítica.
O 3 Atlas permanece visível até setembro de 2025, oferecendo meses de monitoramento. Então a conjunção solar intervém tornando o objeto inobservável enquanto ele passa por trás do Sol. O cometa emerge no início de dezembro, potencialmente transformado por seu encontro solar próximo. A geometria heliocêntrica adiciona outra camada de intriga. O 3 Atlas se aproxima da direção de Sagitário. Ele viaja quase paralelo ao plano da eclíptica, o mesmo plano que contém a órbita da Terra. Este alinhamento maximiza a interação do objeto com materiais já presentes em nosso sistema solar, enquanto o posiciona para estudo ideal da Terra. Comparar o 3 Atlas com seus predecessores interestelares revela semelhanças e diferenças. O 1 Oumuamua atravessou nosso sistema em 2017, exibindo uma aceleração incomum. Isso gerou debates sobre sistemas de propulsão artificial. O 2 Borisov chegou em 2019, comportando-se como um cometa convencional, com emissão de gás e poeira claramente visível. O 3 Atlas combina aspectos de ambos claramente ativo, mas seguindo uma trajetória misteriosa. A comparação de velocidade se mostra particularmente impressionante. Embora ambos os visitantes anteriores se movessem rapidamente, o 3 Atlas os excede substancialmente. Essa velocidade extrema poderia resultar da aceleração gravitacional por companheiros estelares invisíveis, ou da ejeção de regiões densas de formação de estrelas. Cada possibilidade acarreta implicações para a compreensão das origens do objeto. Observações coordenadas em várias instalações demonstram uma cooperação internacional sem precedentes. O telescópio espacial Hubble fornece imagens de alta resolução. O telescópio espacial James Webb oferece espectroscopia infravermelha. O satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito monitora as variações de brilho. A sonda Swift contribui com observações ultravioleta. Instalações terrestres adicionam capacidades de monitoramento contínuo. Esta abordagem multi-instalação é crucial porque o 3 Atlas é um alvo móvel com janelas de observação limitadas. Ao contrário de objetos locais, os visitantes interestelares passam rapidamente pelo nosso sistema. Perder medições importantes durante os períodos de visualização ideais significa perder dados científicos para sempre. As implicações da trajetória para testar qualquer hipótese de isca são significativas. A trajetória do 3 Atlas garante períodos previsíveis em que a observação baseada na Terra se torna difícil. Durante a conjunção solar, os telescópios terrestres não podem monitorar o objeto diretamente. Esses períodos de blackout criam janelas naturais em que atividades em torno do 3 Atlas poderiam prosseguir sem serem detectadas. Tais limitações fortalecem o argumento para ativos baseados no espaço posicionados longe da Terra. Sondas espaciais orbitando outros planetas poderiam manter a vigilância durante os períodos cegos da Terra. A questão se torna: temos tais ativos posicionados apropriadamente? E se sim, eles estão equipados para monitorar visitantes inesperados? A mecânica orbital também cria oportunidades para observação de perto. Marte atinge uma proximidade relativamente próxima do 3 Atlas por volta de 3 de outubro, potencialmente permitindo imagens de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter. A geometria deste encontro proporcionaria perspectivas impossíveis da Terra. Olhando para o futuro, o período de março de 2026 oferece oportunidades adicionais. Se o 3 Atlas sobreviver intacto ao seu encontro solar, possíveis alinhamentos com Júpiter poderiam permitir novas observações. No entanto, o tempo continua sendo a restrição final. Ao contrário de objetos do sistema solar local, o 3 Atlas oferece uma única passagem. Cada observação deve contar. Cada capacidade do instrumento deve ser maximizada. Cada cooperação internacional deve ser coordenada. À medida que rastreamos este visitante sem precedentes, uma percepção se torna inescapável. Em um universo onde objetos viajam rotineiramente entre as estrelas, o aspecto mais extraordinário pode não ser sua velocidade, pode ser seu tempo. Às vezes, os objetos mais rápidos carregam as chegadas mais cuidadosamente planejadas. O que o melhor artigo inicial diz sobre o assunto? A ciência avança, através da observação cuidadosa,
não de manchetes espetaculares. A análise inicial definitiva do 3 Atlas surgiu de uma das equipes de pesquisa mais respeitadas da astronomia. David Jewitt, da UCLA, utilizando observações do telescópio espacial Hubble, publicou descobertas que fundamentam nossa compreensão, fundamentando-a na realidade física mensurável em vez de possibilidades especulativas. O artigo deles apresenta o 3 Atlas como claramente ativo a uma distância de aproximadamente 3,8 unidades astronômicas. Essa atividade parece inteiramente natural, partículas de poeira escapando do lado do núcleo, voltado para o Sol, criando a coma característica. A taxa quantificada de perda de poeira fornece uma visão crucial sobre o comportamento do objeto. De acordo com a equipe de Jewitt, o 3 Atlas ejeta material a uma taxa consistente com outros cometas, observados a distâncias semelhantes do Sol. Essas medições são importantes porque estabelecem restrições físicas a quaisquer explicações alternativas. A produção de poeira requer entradas de energia específicas para impulsionar a sublimação. Os tamanhos e velocidades das partículas seguem padrões previsíveis baseados no arrasto de gás e na pressão da radiação. A evolução temporal corresponde às expectativas para objetos aquecidos pelo aumento da radiação solar. As restrições de tamanho do núcleo emergem de uma análise cuidadosa do brilho e da estrutura da coma. A equipe de Jewitt determina um raio efetivo de menos de 2,8 km para o corpo sólido central. Isso assume valores de albedo cometário típicos em torno de 4% de refletividade. Essa estimativa de tamanho depende criticamente de suposições sobre a composição da superfície, mas coloca o 3 Atlas na faixa de outros cometas bem estudados. Se a sublimação de monóxido de carbono impulsiona a atividade observada ao núcleo, poderia ser ainda menor. O CO sublima a temperaturas mais baixas que o gelo de água, permitindo atividade a maiores distâncias. Essa ativação precoce sugere uma composição rica em materiais voláteis. A distribuição de brilho da superfície da coma interna recebe uma análise particularmente cuidadosa no artigo. Modelando como a luz se espalha a partir das partículas de poeira, a equipe reconstrói o tamanho e a velocidade das partículas. Seus resultados indicam um comportamento cometário típico, partículas maiores movendo-se lentamente, partículas menores aceleradas a velocidades mais altas pelo arrasto de gás. Esses ajustes do perfil de brilho abordam diretamente as interpretações alternativas propostas por Avi Loeb, onde Loeb sugere iluminação interna para explicar gradientes de brilho acentuados. A equipe de Jewitt encontra algo diferente. O espalhamento de poeira cometária padrão é suficiente para corresponder às observações. Os modelos matemáticos não revelam necessidade de fontes de energia exóticas além do aquecimento solar. A forma de lágrima surge naturalmente da emissão direcional de poeira e da pressão da radiação. A análise de imprensa da NASA se alinha de perto com essas descobertas revisadas por pares. A pluma de poeira, as assinaturas de cauda tênues e a estrutura geral do casulo correspondem às expectativas. O objeto se comporta exatamente como a física prevê para um cometa se aproximando do Sol pela primeira vez. No entanto, as tensões permanecem entre as interpretações convencionais e as análises alternativas. A lei de potência precisa, que descreve a queda de brilho com a distância do núcleo, continua a gerar debate. A afirmação de Loeb de 1 sobre R à quarta potência contrasta com a descoberta de Jewitt de gradientes mais convencionais. A resolução requer observações adicionais de alta resolução. As observações do Hubble permitem previsões específicas para o monitoramento contínuo. As medições de cor devem permanecer consistentes com a luz solar refletida modificada pelo espalhamento de poeira. As taxas de perda de massa devem evoluir previsivelmente à medida que o aquecimento solar aumenta, correspondendo a modelos teóricos de como materiais voláteis sublimam. Espécies de gás devem aparecer na espectroscopia em comprimentos de onda correspondentes a transições moleculares conhecidas, particularmente as impressões digitais distintas de vapor de água, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Essas assinaturas espectroscópicas fornecem evidências químicas diretas que nenhuma análise de brilho pode substituir. A instrumentação necessária para essas observações de acompanhamento
representa a vanguarda da tecnologia. A sensibilidade infravermelha sem precedentes do telescópio espacial James Webb poderia detectar traços de moléculas exóticas. Instalações terrestres como o Very Large Telescope oferecem capacidades complementares, enquanto sistemas de óptica adaptativa compensam a turbulência atmosférica. A radioastronomia adiciona outra dimensão à campanha observacional. Instalações como o Atacama Large Millimeter, dividido por Sub-Millimeter Array, poderiam detectar linhas de emissão molecular, de monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio ou outras espécies que sublimam do núcleo. Essas observações forneceriam uma confirmação independente da composição química. Propostas de observação de acompanhamento focam na detecção espectroscópica de espécies gasosas específicas, mas também abrangem questões mais amplas sobre o lugar do 3 Atlas na taxonomia de objetos interestelares. Medições de composição isotópica representam talvez o teste mais definitivo de suas origens. Diferentes ambientes estelares produzem razões isotópicas características. A razão de carbono 12 para carbono 13 ou oxigênio 16 para oxigênio 18 poderia revelar seu local de nascimento. Comparar o 3 Atlas com a análise química detalhada do 2 Borisov pode ser informativo. Poderia revelar se cometas interestelares compartilham ambientes de formação comuns. O 2 Borisov mostrou uma abundância de monóxido de carbono invulgarmente alta, sugerindo formação em uma região mais fria. Se o 3 Atlas exibir assinaturas químicas semelhantes, isso pode indicar mecanismos de formação comuns. Se mostrar uma composição diferente, a diversidade sugeriria que o espaço interestelar contém muitos representantes. A evolução temporal das características espectroscópicas fornece informações dinâmicas. À medida que o 3 Atlas se aproxima do Sol, diferentes materiais voláteis devem começar a sublimar a distâncias previsíveis. O gelo de água se torna ativo em torno de 3 unidades astronômicas, o dióxido de carbono em torno de 5 a 7 e o monóxido de carbono a distâncias ainda maiores. Essa sequência de ativação deve aparecer no monitoramento espectroscópico. A análise da composição da poeira por meio de técnicas espectroscópicas poderia revelar sua mineralogia, a mineralogia dos silicatos, a abundância de compostos orgânicos e as razões de elementos refratários. Essas medições abordariam questões fundamentais sobre a formação de grãos de poeira em torno de outras estrelas. Essas restrições revisadas por pares estreitam significativamente o espaço de parâmetros para explicações exóticas. Se o núcleo mede menos de vários quilômetros e exibe uma física de coma típica, o ônus da prova muda. Ele muda drasticamente para a detecção de assinaturas unicamente tecnológicas. As explicações naturais se tornam não apenas possíveis, mas prováveis, deslocando a exigência de evidências extraordinárias para assinaturas demonstradamente não naturais. No entanto, o limiar para o que constitui dentro da faixa de comportamento natural requer uma definição cuidadosa. Os cometas exibem uma enorme diversidade em tamanho, composição e níveis de atividade. O desafio reside em distinguir entre variações incomuns mas naturais versus assinaturas genuinamente anômalas. No entanto, a investigação continua impulsionada pelo reconhecimento de que alegações extraordinárias merecem testes completos. A beleza do método científico reside não em resultados predeterminados, mas na aplicação rigorosa do raciocínio baseado em evidências a hipóteses ousadas. Mesmo hipóteses que acabam por se provar incorretas contribuem com insights valiosos. O processo de revisão por pares serve como um controle de qualidade. Ele previne conclusões prematuras ao mesmo tempo em que garante que ideias ousadas recebam uma avaliação justa. Esse equilíbrio entre ceticismo e abertura representa uma das maiores forças da ciência. Enquanto aguardamos observações contínuas, um princípio guia nossa avaliação. Na ciência, a explicação mais elegante muitas vezes se prova correta, mas a natureza ocasionalmente nos surpreende com uma complexidade além de nossa imaginação atual. A história da astronomia inclui numerosos exemplos em que observações incomuns desafiaram a explicação, apenas para revelar novos fenômenos físicos
que expandiram nossa compreensão. A questão permanece se o 3 Atlas representa uma simplicidade elegante ou uma complexidade extraordinária. Simplicidade que confirma nossa compreensão de objetos interestelares, ou complexidade que nos desafiará a desenvolver novas estruturas teóricas. Tamanho brilho e cometa mais antigo, estimativas concorrentes. Os números contam histórias diferentes dependendo de quem está contando. A cobertura inicial da imprensa sobre o 3 Atlas incluiu alegações dramáticas sobre sua importância. Potencialmente o maior, mais brilhante ou mais antigo visitante interestelar já descoberto. Esses superlativos capturaram a atenção do público e geraram interesse científico, mas também ilustram como medições provisórias podem criar impressões duradouras. A alegação de maior surgiu de observações iniciais de brilho, combinadas com suposições sobre a composição cometária típica. Se o 3 Atlas refletisse a luz do Sol como a maioria dos cometas, sua magnitude aparente sugeria um núcleo substancial. As primeiras estimativas se aproximavam do extremo superior das distribuições de tamanho de cometas, potencialmente excedendo as dimensões de objetos bem estudados como o cometa Hale-Bopp. No entanto, as observações do telescópio espacial Hubble rapidamente refinaram essas estimativas para baixo. Os relatórios oficiais da NASA citam um limite superior de 5,6 km para o diâmetro do núcleo, enquanto uma análise detalhada no artigo de Dewitt sugere um raio efetivo abaixo de 2,8 km. Essa diferença reflete incertezas nas suposições de albedo e o desafio de separar o brilho do núcleo. A contribuição do Observatório Vera C. Rubin demonstra como capacidades aprimoradas refinam nossa compreensão. À medida que dados fotométricos adicionais se tornam disponíveis, as primeiras estimativas de tamanho diminuíram consistentemente, sugerindo que o 3 Atlas se enquadra na faixa normal de núcleos cometários. A designação de mais brilhante requer uma qualificação ainda mais cuidadosa. O brilho aparente visto da Terra depende não apenas do tamanho, mas também da distância e do ângulo de fase. O 3 Atlas se beneficia de uma aproximação relativamente próxima da Terra, combinada com altos níveis de atividade. No entanto, o brilho intrínseco corrigido pela distância e por fatores geométricos pode se revelar menos excepcional. Os efeitos de espalhamento para a frente complicam significativamente a interpretação do brilho. Ao observar cometas em pequenos ângulos de fase, as partículas de poeira espalham a luz do Sol preferencialmente em direção à Terra. Isso cria um brilho artificialmente realçado. Esse realce geométrico pode exagerar a luminosidade aparente sem exigir fontes de luz internas. A caracterização de cometa mais antigo entra em território ainda mais especulativo. As estimativas de idade para o 3 Atlas dependem de modelos teóricos de seu ambiente de formação e da subsequente evolução galáctica. Se o objeto se originou em populações estelares mais antigas, ele pode preservar materiais de épocas anteriores. No entanto, determinar a idade dinâmica requer um conhecimento detalhado que permanece altamente incerto. A fotometria por si só não pode resolver essas interpretações concorrentes de forma confiável. O desafio fundamental envolve separar a luz refletida do núcleo versus a luz espalhada pela poeira. Os efeitos da função de espalhamento de ponto turvam essa distinção para observações terrestres, enquanto mesmo a resolução do Hubble não pode isolar completamente o núcleo à sua distância. A espectroscopia oferece o caminho mais promissor para resolver essas ambiguidades. As linhas de emissão de gás fornecem impressões digitais químicas diretas. As medições de cor da poeira restringem a composição e o tamanho das partículas. As observações de infravermelho térmico poderiam detectar a emissão de calor da superfície nuclear, permitindo estimativas de tamanho independentes baseadas na temperatura em vez da luz refletida. As implicações para o teste da hipótese da isca se mostram significativas. Se o 3 Atlas mede pouco, mas parece brilhante devido à iluminação central concentrada, isso apoia outros argumentos. Argumentos para fontes de energia internas potencialmente inconsistentes com processos naturais. Por outro lado, se o objeto exibir razões tamanho-brilho típicas, as explicações naturais se tornam mais convincentes.
Uma visualização útil poderia rastrear como as estimativas de tamanho e brilho evoluíram ao longo do tempo. Os dados iniciais do levantamento Atlas forneceram a detecção inicial e o brilho aproximado. As imagens do Hubble refinaram as restrições de tamanho e revelaram a estrutura da coma. A espectroscopia terrestre adicionou informações químicas. Observações futuras do James Webb contribuirão com capacidades de infravermelho para medições térmicas. Essa evolução temporal das medições ilustra como a compreensão científica se desenvolve. Desenvolve-se através do refinamento iterativo, em vez de revelação instantânea. As primeiras alegações dramáticas dão lugar a análises cuidadosas que produzem conclusões mais modestas, mas mais confiáveis. O processo requer paciência e a disposição para revisar interpretações preliminares à medida que as evidências se acumulam. As medições de cor merecem atenção especial porque restringem tanto a composição quanto os mecanismos de espalhamento. Cometas naturais exibem cores relativamente neutras, refletindo uma mistura de materiais rochosos e gelados. Variações significativas de cor podem sugerir uma composição incomum ou materiais artificiais. Estudos de variabilidade adicionam outra ferramenta de diagnóstico. Cometas naturais frequentemente exibem variações de brilho devido à forma irregular do núcleo ou à atividade superficial não uniforme. Objetos artificiais podem mostrar diferentes padrões de variabilidade que refletem o design estrutural. A razão poeira-gás fornece restrições composicionais adicionais. Cometas típicos liberam gás e poeira em proporções relativamente previsíveis. Razões incomuns podem indicar formação em ambientes diferentes ou processamento subsequente. Estimativas de densidade do núcleo, se alcançáveis, poderiam distinguir entre estruturas de agregados soltos e construções mais coerentes. No entanto, determinar a densidade requer medições de massa e volume que são extremamente desafiadoras. As evidências atuais continuam a favorecer explicações naturais, mas a investigação prossegue com rigor científico. Cada campanha de medição adiciona restrições que gradualmente estreitam a gama de interpretações viáveis. A questão se torna se os dados acumulados convergirão para a física cometária convencional ou revelarão assinaturas inconsistentes com processos naturais. Enquanto aguardamos observações contínuas, o quebra-cabeça do tamanho e do brilho nos lembra de algo. Na astronomia, as medições mais importantes muitas vezes se revelam aquelas que ainda não fizemos. Às vezes, os menores objetos lançam as sombras mais longas de incerteza. A coincidência da eclíptica design inteligente ou apenas estatística, em um universo de trajetórias aleatórias, alinhamentos perfeitos, exigem explicação. A análise de Avi Loeb sobre o 3 Atlas inclui um argumento estatístico que não pode ser descartado casualmente. A trajetória do objeto se alinha notavelmente de perto com o plano da eclíptica, o mesmo plano onde a Terra e outros planetas orbitam o Sol. De acordo com seus cálculos, tal alinhamento ocorre em apenas cerca de 0,2% das trajetórias interestelares aleatórias. Quando combinado com passagens próximas a Marte, Vênus e Júpiter, a probabilidade cai drasticamente, para aproximadamente 0,005%. Probabilidades tão baixas que sugerem um planejamento deliberado em vez de uma coincidência cósmica. Mas as estatísticas podem enganar tão facilmente quanto iluminam. Alegações extraordinárias exigem um exame cuidadoso das suposições subjacentes. O argumento do alinhamento da eclíptica centra-se em uma questão fundamental sobre o viés de detecção. Levantamentos astronômicos, como o Atlas, concentram seu tempo de observação em regiões onde esperam encontrar objetos. Para levantamentos projetados para detectar asteroides e cometas próximos à Terra, isso significa focar no plano da eclíptica. Isso cria o que os estatísticos chamam de efeito de seleção. É mais provável que descubramos objetos viajando perto da eclíptica simplesmente porque olhamos lá. A questão se torna se o alinhamento do 3 Atlas reflete uma raridade genuína ou um viés observacional. A análise da área de cobertura do levantamento poderia resolver essa ambiguidade por meio de uma modelagem cuidadosa. Simulando milhares de objetos interestelares sintéticos,
e processando-os por meio de algoritmos de levantamento realistas, poderíamos aprender algo. Os astrônomos poderiam determinar qual fração das descobertas cairia naturalmente perto do plano da eclíptica. Se a simulação corresponder às estatísticas observadas, o viés de seleção explica o alinhamento. Caso contrário, processos astronômicos genuínos podem favorecer trajetórias eclípticas. A linguagem do sobrevoo planetário requer uma interpretação particularmente cuidadosa. Quando Loeb descreve passagens próximas a Marte a aproximadamente 29 milhões de quilômetros, o contexto é fundamental. Essa distância equivale a cerca de 75 vezes a separação entre a Terra e a Lua, perto para os padrões interplanetários, mas ainda representando um enorme espaço vazio. O objeto passa perto das órbitas planetárias sem realmente encontrar os próprios planetas. Essas relações geométricas criam oportunidades para observação por espaçonaves que orbitam outros planetas. A câmera HIRISE do Mars Reconnaissance Orbiter poderia potencialmente fotografar o 3 Atlas, fornecendo uma resolução impossível com telescópios terrestres. Da mesma forma, a sonda Juno em Júpiter poderia oferecer uma geometria de visualização única. No entanto, tais oportunidades de observação existem para qualquer objeto que passe pelo sistema solar interno. A questão principal se torna se a trajetória específica do 3 Atlas maximiza essas oportunidades além do que o acaso poderia proporcionar. Comparar o 3 Atlas com seus predecessores interestelares oferece um contexto adicional. O 1 Oumuamua se aproximou de uma direção totalmente diferente. Passando pelo sistema solar em um ângulo acentuado em relação à eclíptica, o 2 Borisov chegou de outra trajetória. Embora também permanecendo relativamente perto do plano das órbitas planetárias, essa pequena amostra impede conclusões estatísticas definitivas. Gráficos de longitude e latitude heliocêntricas poderiam visualizar se o movimento do 3 Atlas parece incomum. Tais gráficos exibiriam a posição do objeto em relação ao Sol, tornando as diferenças de trajetória imediatamente aparentes. Considerações sobre o movimento galáctico complicam ainda mais a análise estatística. Nosso sistema solar se move através da Via Láctea a aproximadamente 220 km por segundo. Esse movimento significa que objetos interestelares que se aproximam de certas direções aparecerão naturalmente alinhados com nosso plano orbital devido a efeitos de projeção geométrica. A coincidência de tempo com as observações do projeto Galileu adiciona outra camada de intriga. Se o 3 Atlas representa um objeto natural, o momento de seu periélio é uma sorte notável para os astrônomos. Se artificial tal momento pode refletir um planejamento cuidadoso para maximizar as oportunidades de observação. A evolução da tecnologia de detecção afeta essas probabilidades significativamente. O levantamento Atlas, que descobriu o 3 Atlas, representa um avanço recente. Levantamentos anteriores poderiam ter perdido objetos semelhantes devido a limitações de sensibilidade. À medida que as capacidades de detecção melhoram, a taxa de descobertas de objetos interestelares provavelmente aumentará, fornecendo melhores estatísticas para avaliar as distribuições de trajetória. Padrões atmosféricos e climáticos introduzem efeitos de seleção adicionais. Levantamentos terrestres observam preferencialmente durante noites claras, com boas condições atmosféricas. Variações sazonais afetam o tempo de observação disponível em diferentes posições do céu. Esses fatores podem enviesar as descobertas em direção a objetos visíveis durante os períodos de clima ideal. O princípio antrópico fornece ainda outra perspectiva sobre coincidências aparentes. Observadores naturalmente se encontram em situações onde a observação é possível. Se o 3 Atlas chegasse por uma trajetória que impedisse um estudo eficaz, poderíamos não reconhecer sua importância. Alinhamentos observáveis podem representar o subconjunto de eventos capazes de gerar as evidências necessárias para a investigação. Testar a hipótese da coincidência requer expandir além da análise de um único objeto. À medida que o Observatório Vera C. Rubin se tornar totalmente operacional, ele descobrirá numerosos objetos interestelares adicionais, fornecendo amostras estatísticas grandes o suficiente para avaliar quantitativamente as distribuições de trajetória.
Se a maioria dos visitantes interestelares se alinha com a eclíptica, o fenômeno é comum. Se o 3 Atlas representa um caso atípico genuíno, seu alinhamento ganha importância. O software de simulação de levantamento poderia modelar as probabilidades de detecção em diferentes posições do céu. Tal modelagem quantificaria como os efeitos de seleção influenciam a distribuição aparente. A resolução final depende da acumulação de dados suficientes. Se o viés de levantamento explica o alinhamento da eclíptica, a hipótese da isca perde um argumento significativo. Se o alinhamento se provar genuinamente anômalo, ele fortalece as alegações de direcionamento deliberado. Enquanto continuamos rastreando o 3 Atlas através de sua dança cuidadosamente coreografada entre os planetas, uma questão ecoa. Em um universo onde coincidências ocorrem rotineiramente, como reconhecemos aquelas que não são? Às vezes a coisa mais suspeita sobre o tempo perfeito é sua perfeição. Poeira, gás e pressão de arrasto, o modelo do meio zodiacal. A física fornece explicações elegantes quando sabemos onde procurar. A análise de Avi Loeb sobre o 3 Atlas inclui um modelo físico sofisticado, um modelo que poderia explicar algumas das características mais intrigantes do objeto através de processos naturais. Seu cenário de confinamento por pressão de arrasto sugere que a poeira que flui do cometa encontra resistência. Resistência do meio zodiacal, a nuvem esparsa de partículas entre os planetas. Isso cria um envelope de poeira confinado em vez da cauda estendida típica da maioria dos cometas. A matemática por trás deste modelo é surpreendentemente elegante. De acordo com os cálculos de Loeb, as partículas de poeira do 3 Atlas encontram resistência suficiente para deter seu movimento para fora. Isso acontece a distâncias em torno de 3.000 quilômetros do núcleo. Este efeito de confinamento criaria uma nuvem de poeira compacta, não a cauda fluida que se estende por milhões de quilômetros atrás da maioria dos cometas ativos. A taxa de perda de massa necessária para este cenário se alinha razoavelmente bem com as observações. Loeb estima aproximadamente 10 kg por segundo de ejeção de material. Isso se enquadra na faixa derivada da análise do telescópio espacial Hubble. Embora não seja uma concordância perfeita, a sobreposição sugere que os efeitos da pressão de arrasto podem ser significativos. O que torna este modelo particularmente intrigante é sua independência do tamanho do núcleo. Modelos cometários tradicionais ligam as taxas de perda de massa diretamente à área de superfície disponível. O cenário da pressão de arrasto depende mais da interação entre o material ejetado e o meio ambiente, potencialmente permitindo que objetos menores pareçam mais ativos do que seu tamanho sugeriria. A dinâmica rotacional adiciona complexidade aos padrões de ejeção de poeira. Análises iniciais sugerem que o 3 Atlas gira com um período em torno de 16 horas. Isso cria variações sistemáticas no aquecimento da superfície e na emissão de material. As velocidades de ejeção da superfície devem exceder aproximadamente 1 metro por segundo para escapar da fraca gravidade do objeto. Partículas de poeira de tamanho micron requerem velocidades em torno de 20 metros por segundo para superar a pressão da radiação. Esses requisitos de velocidade interagem com o meio zodiacal de maneiras que poderiam produzir a cauda tênue. Se a pressão de arrasto detém a expansão da poeira, o resultado seria uma coma compacta com apenas assinaturas de cauda tênues. Exatamente o que os astrônomos observam quando estudam o 3 Atlas. O modelo faz previsões específicas sobre assinaturas observacionais que poderiam testar sua validade. A escala de truncamento da coma deve variar com a distância heliocêntrica à medida que a densidade do meio zodiacal muda. Gradientes de cor dentro da coma podem revelar a triagem por tamanho de partícula. Medições de polarização poderiam distinguir entre partículas de poeira movendo-se livremente versus aquelas confinadas. A dependência do ângulo de fase oferece outra ferramenta de diagnóstico. Se a pressão de arrasto cria confinamento artificial à aparência da coma, deve mudar sistematicamente. Poeira de fluxo livre produz diferentes padrões de espalhamento do que nuvens de partículas confinadas. Isso permite que as observações distingam entre modelos físicos concorrentes. A campanha observacional, necessária para testar o confinamento por pressão de arrasto,
requer coordenação entre várias instalações. O telescópio espacial Hubble fornece imagens de alta resolução espacial. O telescópio espacial James Webb contribui com espectroscopia infravermelha. Os radiotelescópios ALMA e NEMA oferecem uma sensibilidade sem precedentes às linhas de emissão molecular. Observatórios terrestres adicionam capacidades de monitoramento contínuo. Grandes telescópios, como o Observatório Keck, poderiam rastrear a evolução da coma com resolução de tempo suficiente para detectar mudanças sistemáticas à medida que o 3 Atlas se aproxima do Sol. Se os dados observacionais corresponderem às previsões da pressão de arrasto, a explicação natural se fortalece. O objeto representaria um exemplo interessante de efeitos ambientais moldando o comportamento cometário, em vez de evidência para composição exótica ou origem artificial. Por outro lado, se as observações não corresponderem às expectativas da pressão de arrasto, explicações alternativas recuperam a viabilidade. Fontes de aquecimento internas com posição incomum ou assinaturas tecnológicas se tornariam mais plausíveis. A distinção entre cálculos aproximados e modelagem revisada por pares merece ênfase. As postagens de Loeb fornecem especulação científica valiosa, mas representam uma análise preliminar em vez de conclusões definitivas. O processo científico se beneficia de hipóteses ousadas testadas contra padrões observacionais rigorosos. As próprias propriedades do meio zodiacal permanecem um tanto incertas. Isso adiciona complexidade aos cálculos da pressão de arrasto. As densidades e variações espaciais das partículas afetam a força com que o meio pode confinar a poeira cometária. Uma melhor caracterização do ambiente interplanetário melhoraria as previsões. A passagem pelo plano da eclíptica se torna particularmente relevante neste contexto. Se o 3 Atlas viajar por regiões com densidade de poeira zodiacal aumentada, a pressão de arrasto seria maximizada, potencialmente criando a coma compacta e a cauda tênue que distinguem este objeto. Gradientes de temperatura dentro da coma confinada poderiam produzir assinaturas observáveis adicionais. Se as partículas de poeira permanecerem próximas ao núcleo por mais tempo, elas podem atingir temperaturas mais altas, criando assinaturas de emissão térmica distintas em comprimentos de onda infravermelhos. As interações de campo magnético representam outro diagnóstico potencial. O vento solar carrega campos magnéticos embutidos que interagem de forma diferente com o material confinado. Medições de perturbações do campo magnético por espaçonaves poderiam testar como sua coma se comporta. Enquanto nos preparamos para o período crítico do periélio, o modelo de pressão de arrasto fornece previsões testáveis. O aquecimento solar aprimorado deve aumentar as taxas de produção de gás e poeira, mas se as interações do meio zodiacal dominarem a coma, pode permanecer mais compacta. A beleza deste modelo físico reside em sua falseabilidade. Assinaturas observacionais claras distinguem entre o confinamento por pressão de arrasto e explicações alternativas, permitindo que os dados guiem as conclusões em vez de preconceitos. Seja o 3 Atlas um exemplo de física ambiental sofisticada ou algo mais exótico, a investigação avança nossa compreensão. Ideias de interceptação Juno-Hirizi e missões de resposta rápida. Às vezes, os planos mais audaciosos revelam as verdades mais práticas. No campo da exploração espacial, oportunidade e impossibilidade muitas vezes se separam por meros quilômetros por segundo. Quando Avi Loeb propôs redirecionar a sonda Juno da NASA para interceptar o 3 Atlas, ele não estava apenas sugerindo uma modificação de missão. Ele estava ilustrando a rapidez com que a descoberta astronômica pode superar nossa capacidade de resposta. A proposta da Juno representa tanto uma engenharia ambiciosa quanto uma realidade sóbria. Atualmente orbitando Júpiter, a Juno possui capacidade de propulsão suficiente para executar uma manobra de Oberth em Júpiter, usando a gravidade do planeta para amplificar o empuxo do motor e alcançar as mudanças de velocidade necessárias. A elegância matemática de tal planejamento de trajetória não pode obscurecer seus desafios práticos. As margens de propelente da Juno foram projetadas para Júpiter, não para interceptações interplanetárias. Os sistemas envelhecidos da espaçonave operaram muito além das especificações originais.
Mais criticamente, a NASA não fez nenhum anúncio oficial sobre tal redirecionamento de missão. No entanto, o retorno científico de observações de perto seria extraordinário. A Juno carrega instrumentos capazes de medir a emissão térmica, campos magnéticos e composição da poeira. A distâncias de encontro potencialmente medidas em centenas de quilômetros, tais observações poderiam ser definitivas. Elas poderiam resolver questões que permanecem ambíguas nos dados telescópicos baseados na Terra. A câmera HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter apresenta uma oportunidade mais imediatamente viável. Durante a aproximação mais próxima do cometa a Marte, por volta de 3 de outubro, um alinhamento poderia permitir imagens de alta resolução. Imagens impossíveis de se obter com observações baseadas na Terra. A HiRISE rotineiramente atinge resolução de submetro de características da superfície marciana, potencialmente revelando detalhes estruturais do 3 Atlas invisíveis para telescópios terrestres. No entanto, as restrições de elongação solar complicam até mesmo esta observação relativamente simples. À medida que o 3 Atlas se aproxima do Sol, sua posição no céu da Terra se move para mais perto do brilho solar, criando dificuldades de observação tanto para telescópios terrestres quanto para espaçonaves. O momento da proximidade de Marte, infelizmente, coincide com uma geometria de visualização desafiadora. Esses desafios de coordenação destacam questões mais amplas nas capacidades de resposta rápida astronômica. Ao contrário das previsões de eclipses, as descobertas de visitantes interestelares fornecem semanas ou meses de antecedência. As espaçonaves existentes seguem órbitas otimizadas para suas missões primárias, não para alvos oportunistas. A missão Comet Interceptor da Agência Espacial Europeia representa exatamente o tipo de capacidade de resposta rápida de que precisamos. Projetada para esperar nos pontos de Lagrange até que alvos adequados apareçam, tais missões poderiam responder eficazmente. Conceitos futuros de interceptores podem incorporar pacotes de instrumentos modulares, pacotes que poderiam ser rapidamente montados e lançados em direção a alvos de alta prioridade. A propulsão por vela solar ou motores de íons poderiam fornecer a aceleração contínua de baixo empuxo necessária para igualar as trajetórias com objetos interestelares de movimento rápido. A coordenação de múltiplos ativos, necessária para as observações do 3 Atlas, ilustra tanto o potencial quanto a complexidade. O telescópio espacial Hubble fornece imagens ópticas. O telescópio espacial James Webb contribui com espectroscopia infravermelha. Observatórios terrestres oferecem monitoramento contínuo, e potenciais encontros de espaçonaves adicionam medições de perto. Coordenar essas diversas capacidades requer planejamento e comunicação sem precedentes. O que uma missão de sobrevoo dedicada mediria que observações remotas não podem. O mapeamento térmico do núcleo poderia revelar distribuições de temperatura que distinguem entre fontes de aquecimento. A espectroscopia de alta resolução poderia detectar gases traços ou razões isotópicas incomuns. A análise da composição da poeira poderia identificar materiais inconsistentes com a formação natural de cometas. Observações de rádio poderiam detectar sinais artificiais ou assinaturas eletromagnéticas. As implicações políticas se estendem além de missões individuais para prioridades mais amplas do programa espacial. Como as agências espaciais devem equilibrar as operações em andamento com as oportunidades de descobertas revolucionárias? Que nível de risco de missão é aceitável ao buscar observações potencialmente transformadoras de paradigma? Como as parcerias internacionais podem permitir capacidades de resposta rápida? Os prazos para o redirecionamento de espaçonaves revelam restrições fundamentais em nossa infraestrutura espacial atual. Grandes mudanças de trajetória requerem meses de planejamento e análise. Orçamentos de propelente limitam as mudanças de velocidade disponíveis. Atrasos na comunicação complicam as operações em tempo real. Esses fatores significam que mesmo um aviso prévio perfeito pode não permitir estratégias ideais. A análise de custo-benefício para missões de interceptação envolve mais do que o retorno científico imediato. Demonstrar capacidades de resposta rápida avança a preparação para eventos futuros.
A experiência adquirida na coordenação de campanhas de observação de múltiplos ativos é valiosa para outras pesquisas. As restrições de engenharia merecem um reconhecimento honesto ao lado do entusiasmo científico. O sistema de propulsão da Juno pode não ter as margens de desempenho necessárias para o escape interplanetário. O envelhecimento dos componentes afeta os cálculos de confiabilidade para operações estendidas. Limitações do sistema de energia restringem a duração da operação dos instrumentos. No entanto, a questão fundamental permanece: que oportunidades estamos perdendo? Perdendo por falta de capacidades de resposta rápida dedicadas. Cada visitante interestelar desde o Oumuamua partiu carregando perguntas sem resposta. Perguntas que observações de perto poderiam ter resolvido. O 3 Atlas oferece outra chance de demonstrar ou nossas capacidades ou suas limitações. As visualizações de trajetória animadas da proposta da Juno ilustram a precisão matemática necessária. Esses gráficos revelam como as janelas se tornam estreitas para missões de interceptação, enfatizando por que a tomada de decisão rápida é tão crítica. À medida que nos aproximamos do periélio do 3 Atlas, as propostas de missão servem a propósitos duplos, destacando possibilidades observacionais imediatas, enquanto ilustram necessidades mais amplas para o futuro. Se as espaçonaves atuais executarem observações bem-sucedidas ou revelarem limitações, as lições serão valiosas. Elas informarão o planejamento para o próximo visitante cósmico que aparecer sem aviso. O próximo objeto interestelar pode chegar com o tempo perfeito para a interceptação, ou pode nos desafiar novamente a trabalhar dentro das restrições de missões projetadas para outros propósitos. Comparando os 3 visitantes interestelares, 1, 2 e 3. Cada visitante escreve seu próprio capítulo na enciclopédia do impossível. A história dos objetos interestelares em nosso sistema solar começa com um mistério, continua através da confirmação e agora se aproxima de um novo enigma. Um enigma que desafia tudo o que pensávamos entender sobre os viajantes cósmicos. O Oumuamua chegou primeiro em outubro de 2017, atravessando nosso sistema solar como um mensageiro cósmico, carregando informações criptografadas. Sua forma alongada, talvez 10 vezes mais comprida do que larga, desafiou as expectativas. Mais intrigante ainda, o Oumuamua exibiu aceleração não gravitacional ao partir, ganhando velocidade de maneiras que sugeriam propulsão sem nenhum escape detectável. A ausência de uma coma ou cauda visível em torno do Oumuamua gerou um intenso debate. As explicações naturais variavam de composições de gelo exóticas a fragmentos de nitrogênio sólido. Interpretações mais provocativas sugeriam origens artificiais, talvez uma tecnologia descartada, ou mesmo uma sonda ativa explorando nosso sistema solar. O 2 Borisov proporcionou uma normalidade tranquilizadora quando apareceu em agosto de 2019. Este objeto se comportou exatamente como os astrônomos esperavam que os cometas interestelares se comportassem, exibindo uma coma e cauda proeminentes e liberando gás e poeira a taxas consistentes. Análises espectroscópicas detalhadas revelaram uma abundância incomum de monóxido de carbono, sugerindo formação em um ambiente estelar diferente do nosso próprio Sol. O núcleo do Borisov media aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro, firmemente na faixa de objetos cometários naturais. Sua atividade começou a distâncias superiores a 3 unidades astronômicas do Sol, indicando uma composição rica em voláteis típica de cometas formados em regiões planetárias externas. O objeto forneceu nossa primeira análise química detalhada de materiais formados em torno de outra estrela. O 3 Atlas combina aspectos de ambos os predecessores, introduzindo novos quebra-cabeças. Como o Borisov, ele exibe atividade cometária clara. Como o Oumuamua, ele viaja a uma velocidade excepcional e segue uma trajetória aparentemente projetada. A combinação cria um objeto que não se encaixa completamente em nenhuma categoria existente. A comparação de velocidade se mostra particularmente impressionante. Embora todos os 3 objetos se movam rapidamente, o 3 Atlas excede seus predecessores substancialmente, atingindo velocidades que sugerem ejeção de ambientes estelares densos.
Essa velocidade extrema poderia resultar de processos naturais, mas também permite um trânsito rápido entre sistemas estelares que pode interessar as civilizações tecnológicas. As expectativas químicas e fotométricas para o 3 Atlas permanecem em grande parte não cumpridas. Se o objeto se assemelha quimicamente ao 2 Borisov, isso apoiaria a formação natural. Se exibir razões isotópicas incomuns, pode indicar formação em ambientes mais exóticos. A inclinação para aplicar argumentos de isca a visitantes interestelares anteriores merece exame. As características incomuns do Oumuamua certamente geraram especulações sobre origens artificiais, mas essas discussões se concentraram nas propriedades intrínsecas do objeto. O Borisov parecia tão convencionalmente cometário que as hipóteses artificiais receberam pouca consideração séria. O 3 Atlas fica entre esses extremos. Ele exibe características anômalas suficientes para justificar uma investigação, mantendo explicações naturais plausíveis. Considerações estatísticas sobre as populações de visitantes interestelares continuam evoluindo. O Catalina Sky Survey e outros programas que descobriram os primeiros objetos tinham sensibilidade limitada. A rede Atlas, que encontrou o 3 Atlas, representa capacidades aprimoradas. Enquanto o futuro observatório Vera-C, Rubin revolucionará a detecção. À medida que as taxas de detecção aumentam, a aparente raridade dos visitantes interestelares diminuirá, potencialmente reduzindo a importância que atribuímos a objetos individuais. Se o Rubin descobrir dezenas de visitantes interestelares anualmente, o 3 Atlas será um exemplo entre muitos. Essa diluição estatística poderia fortalecer as interpretações naturais, ao mesmo tempo em que levanta novas questões. A análise comparativa visual revela padrões interessantes em todos os 3 visitantes. O Oumuamua se aproximou da constelação de Lira e partiu em direção a Pégaso. O Borisov chegou de Cassiopeia e continuou em direção a Telescópio. O 3 Atlas se aproxima de Sagitário e deve partir em direção às constelações do norte. As distâncias do periélio variam significativamente. O Oumuamua passou a 0,25 unidades astronômicas do Sol. O Borisov atingiu aproximadamente 2 unidades astronômicas na aproximação mais próxima. O 3 Atlas se aproximará a aproximadamente 1,4 unidades astronômicas, intermediário entre seus predecessores, potencialmente revelando como o aquecimento solar moderado afeta os materiais interestelares. Os níveis de atividade criam outra métrica de comparação útil. O Oumuamua não exibiu coma detectável apesar de uma aproximação solar próxima. O Borisov mostrou forte atividade começando a grandes distâncias. O 3 Atlas demonstra atividade moderada que começou em torno de 4 unidades astronômicas do Sol. As estimativas de tamanho para todos os 3 objetos permanecem um tanto incertas. O Oumuamua mede aproximadamente 100 metros em sua menor dimensão. O núcleo do Borisov provavelmente media cerca de 1 quilômetro de diâmetro. O 3 Atlas parece semelhante ao Borisov em escala geral. A comparação de trajetória revela como o viés de detecção afeta a distribuição aparente. Todos os 3 objetos passaram pelo sistema solar interno durante períodos em que levantamentos terrestres poderiam detectar luz. Objetos que chegam em momentos diferentes ou seguem trajetórias diferentes permaneceriam não descobertos, potencialmente distorcendo nossa compreensão das características típicas dos visitantes interestelares. A narrativa do ordinário extraordinário emerge ao considerar esses 3 objetos coletivamente. Cada um representa um evento extraordinário enquanto exibe características que podem se provar típicas. Essa perspectiva ajuda a calibrar as expectativas e reduz a tentação de invocar explicações exóticas. A lição para avaliar o 3 Atlas reside em manter um ceticismo científico apropriado. Enquanto permanecemos abertos a surpresas genuínas, o Oumuamua nos ensinou que objetos interestelares podem exibir características diferentes de tudo em nosso sistema solar. O Borisov demonstrou que alguns visitantes se comportam exatamente como os processos naturais preveem. O 3 Atlas pode representar qualquer uma das categorias ou algo inteiramente novo. Enquanto nos preparamos para o período de observação crítico,
A comparação com seus predecessores fornece contexto e cautela. Cada visitante interestelar surpreendeu os astrônomos de maneiras diferentes, sugerindo que nosso universo contém mais variedade do que nossas teorias antecipam. A questão se torna se o 3 Atlas nos surpreenderá com sua normalidade ou com sua singularidade. O ângulo Funny, sem sensacionalismo como seria uma correlação real, a ciência avança testando hipóteses que preferiríamos não considerar. A sugestão de Avi Loeb de monitorar relatórios de fenômenos aéreos não identificados Funny durante o periélio do 3 Atlas representa tal hipótese. A lógica segue um raciocínio direto. Se o 3 Atlas servir como uma isca, essas atividades podem produzir efeitos detectáveis na atmosfera da Terra. O Projeto Galileu, a iniciativa científica de Loeb, opera 3 locais de observatório. Eles estão equipados com sofisticados conjuntos de sensores projetados para detectar e caracterizar fenômenos aéreos. Essas instalações fornecem exatamente o tipo de capacidade de monitoramento controlado necessário. Estabelecer um protocolo de teste rigoroso requer atenção cuidadosa à metodologia. A investigação deve definir janelas geográficas e temporais específicas. Também deve estabelecer períodos de controle quando nenhuma correlação deveria existir, e priorizar detecções baseadas em sensores em detrimento de relatórios anedóticos. A hierarquia das fontes de dados se mostra crucial para manter a credibilidade científica. Os registros dos sensores do Projeto Galileu representam a evidência de mais alta qualidade. Dados de radar da aviação civil e sistemas de rastreamento espacial fornecem confirmação secundária. Relatos públicos, embora potencialmente valiosos, carregam preocupações substanciais de confiabilidade. Definir uma correlação significativa versus ruído de fundo exige sofisticação estatística. A atmosfera da Terra produz regularmente fenômenos que observadores não treinados podem interpretar como anômalos. Eventos de meteoros, reentradas de satélites e formações de plasma atmosférico são apenas alguns. Qualquer pico percebido nos relatórios de Funny deve exceder essas taxas de base por margens estatisticamente significativas. A lacuna de observação da conjunção solar cria desafios particulares. À medida que o 3 Atlas passa por trás do Sol, o monitoramento terrestre se torna impossível, criando um período cego natural quando atividades hipotéticas relacionadas podem ocorrer sem serem detectadas. O teste requer a comparação dos níveis de atividade antes, durante e após a conjunção. Fatores de confusão requerem consideração e filtragem sistemáticas. Chuvas de meteoros de outubro, incluindo as orionídeas, ocorrem durante o período do periélio. Elas poderiam produzir numerosos eventos atmosféricos brilhantes que geram relatórios de Funny. Implantações de constelações de satélites criam formações que parecem incomuns para observadores casuais. A atividade solar afeta as condições atmosféricas e a propagação de rádio. Se uma correlação genuína surgir desta análise, a investigação deve se preparar para o acompanhamento. Capacidades de triangulação em vários locais do Projeto Galileu poderiam determinar altitudes e velocidades. A análise espectroscópica poderia revelar assinaturas de emissão que distinguem entre diferentes fenômenos. A confirmação em vários locais impede que efeitos localizados gerem resultados falso-positivos. Por outro lado, se nenhuma correlação aparecer, a hipótese da isca perde uma evidência de apoio significativa. A ausência de aumento na atividade de Funny sugeriria que o 3 Atlas é um objeto natural. A ética da comunicação se torna particularmente importante ao investigar correlações de Funny. A comunidade científica deve separar o teste rigoroso de hipóteses de narrativas conspiratórias. A comunicação clara sobre metodologia e incerteza previne o mal-entendido público. O design da investigação deve incluir critérios de análise pré-registrados. Isso impede a mineração de dados e o viés de confirmação. Os pesquisadores devem especificar com antecedência o que constitui uma correlação significativa. Tal pré-registro garante que explicações post-hoc não contaminem a análise objetiva. A comunidade científica aprendeu com décadas de resultados falso-positivos.
O design experimental adequado requer o compromisso com hipóteses e métodos de análise específicos antes da coleta de dados. O problema das comparações múltiplas se torna particularmente agudo ao procurar correlações. Se os pesquisadores testarem dezenas de janelas de tempo diferentes, o acaso puro acabará por produzir resultados aparentes. Métodos de correção estatística adequados devem levar em conta todas as comparações realizadas. Considerações de privacidade restringem alguns aspectos dos estudos de correlação de Fanny. Dados detalhados de rastreamento de voos de sistemas de aviação civil contêm informações sensíveis. Observações de radar militar frequentemente envolvem capacidades de sensores classificadas. Informações de controle de tráfego aéreo civil podem exigir autorizações de segurança. O equilíbrio entre a transparência científica e as preocupações legítimas com a privacidade requer atenção cuidadosa. Questões de privacidade pessoal surgem quando relatórios de Fanny incluem informações específicas de testemunhas. Práticas de pesquisa éticas exigem a proteção da privacidade das testemunhas e a prevenção de potencial assédio. O valor científico mais amplo de estudos rigorosos de correlação de Fanny se estende além do 3 Atlas. Envolve o desenvolvimento de metodologias gerais para testar conexões entre eventos astronômicos e fenômenos terrestres. O estabelecimento de protocolos padrão para investigar tais correlações avançaria vários campos, ao mesmo tempo em que previne as inconsistências metodológicas que atormentaram algumas tentativas anteriores. São necessárias diretrizes claras para a coleta de dados, análise estatística e interpretação de resultados. As medidas de controle de qualidade devem distinguir entre artefatos instrumentais e observações genuinamente anômalas. Procedimentos de calibração, técnicas de subtração de fundo e validação cruzada com sistemas independentes são fundamentais. O desafio de separar o sinal do ruído se torna particularmente agudo ao procurar efeitos sutis. Técnicas avançadas de análise de dados podem ser necessárias para identificar correlações fracas. A análise sistemática de erros requer a compreensão de todas as fontes potenciais de viés. Variações sazonais, mudanças no comportamento do observador e modificações no sistema de sensores poderiam criar correlações aparentes. A distribuição geográfica dos observatórios do projeto Galileu fornece uma cobertura espacial limitada, mas útil. A comparação das taxas de detecção em diferentes locais testa se os fenômenos são localizados ou mais amplos. A colaboração internacional poderia aumentar significativamente a cobertura geográfica e a qualidade dos dados. Programas de pesquisa de Fanny existentes em vários países poderiam contribuir com dados observacionais. No entanto, tal colaboração requer atenção cuidadosa aos padrões de qualidade dos dados e à metodologia. Os requisitos de resolução temporal dependem da hipótese de correlação específica que está sendo testada. Se o 3 Atlas servir como camuflagem temporária, o efeito pode durar horas ou dias. Se representar um posicionamento estratégico de longo prazo, as correlações podem se estender por semanas ou meses. O monitoramento de alta frequência poderia detectar variações rápidas, mas também aumenta o volume e a complexidade dos dados. A investigação também deve considerar se as correlações resultam do aumento da atenção do observador. A cobertura da mídia sobre o 3 Atlas poderia levar mais pessoas a observar o céu, levando a taxas de notificação mais altas de fenômenos comuns. Este efeito de viés observacional poderia criar correlações aparentes que refletem o comportamento humano. A análise de grupo de controle se torna essencial para distinguir entre correlações genuínas e viés de observação. Comparar as taxas de relatórios de Fanny durante a cobertura do 3 Atlas com as taxas durante outros eventos pode ser informativo. A taxa de detecção de Fanny de base varia significativamente com a localização, estação do ano e outros fatores. Compreender essas variações de fundo requer uma análise extensiva de dados históricos. Os efeitos sazonais merecem atenção especial porque o 3 Atlas atinge o periélio durante o outono. Quando as condições atmosféricas e os padrões de luz do dia diferem sistematicamente de outras épocas do ano, as influências dos padrões climáticos, tanto nos fenômenos atmosféricos
quanto nas taxas de detecção, criam fatores de confusão adicionais. À medida que o 3-Atlas se aproxima de seu período crítico de periélio, o estudo de correlação de Fanny é uma investigação científica fundamental. Qualquer resultado correlação ou sua ausência restringe as explicações possíveis e melhora nossa compreensão. A beleza do teste rigoroso de hipóteses não reside em confirmar preconceitos, mas em deixar a realidade nos surpreender. Se essa verdade apoia explicações convencionais ou revela fenômenos que desafiam nossa compreensão atual, o valor científico mais amplo desta investigação se estende além do 3-Atlas especificamente. O desenvolvimento de metodologias rigorosas para testar correlações entre eventos astronômicos e atmosféricos avança nossas capacidades. Efeitos de erupções solares, impactos de chuvas de meteoros ou correlações de eventos de ondas gravitacionais poderiam ser todos estudados. As medidas de controle de qualidade devem distinguir entre artefatos instrumentais e observações genuinamente anômalas. Procedimentos de calibração, subtração de fundo e análise sistemática de erros previnem sinais falsos. A validação cruzada com sistemas de instrumentos independentes confirma que as observações representam eventos físicos reais. A distribuição geográfica dos observatórios do projeto Galileu fornece uma cobertura espacial limitada mais útil. A comparação das taxas de detecção em diferentes locais testa se os fenômenos são localizados ou mais amplos. Os requisitos de resolução temporal dependem da hipótese de correlação específica. Se o 3-Atlas servir como camuflagem temporária, o efeito pode durar horas ou dias. Se representar um posicionamento estratégico de longo prazo, as correlações podem se estender por semanas ou meses. Diferentes escalas de tempo exigem diferentes abordagens de análise. A investigação também deve considerar se as correlações resultam do aumento da atenção do observador. A cobertura da mídia pode levar mais pessoas a observar o céu, resultando em taxas de notificação mais altas. Distinguir entre viés observacional e correlação genuína requer uma análise cuidadosa de grupo de controle. À medida que o 3-Atlas se aproxima de seu periélio crítico, o estudo de correlação de Fanny é uma investigação fundamental. Qualquer resultado restringe as explicações possíveis e melhora nossa compreensão. A beleza do teste rigoroso de hipóteses não reside em confirmar preconceitos, mas em deixar a realidade nos surpreender. Mídia, imaginação pública e o processo científico. A verdade viaja mais devagar que as manchetes, mas chega com uma documentação melhor. A cobertura da mídia sobre o 3-Atlas ilustra tanto o poder quanto o perigo da comunicação científica. Em uma era onde as descobertas astronômicas competem pela atenção com inúmeros outros fluxos de informação. As primeiras manchetes o proclamaram o maior, mais brilhante ou mais rápido visitante interestelar, criando expectativas públicas que análises subsequentes necessariamente revisariam para baixo. As comunicações oficiais da NASA enfatizaram a segurança e a interpretação baseada em evidências desde o início. Seus comunicados de imprensa consistentemente afirmaram que o 3-Atlas não representava ameaça para a Terra e exibia características consistentes com a atividade cometária natural. Essa abordagem ponderada equilibrou o interesse público com a responsabilidade científica, evitando tanto o sensacionalismo quanto a rejeição prematura de observações interessantes. Veículos de divulgação científica e grandes jornais abordaram a história de vários ângulos. Alguns enfatizaram a raridade e a emoção das descobertas de visitantes interestelares. Outros focaram em possíveis conexões com objetos anteriores, como o Oumuamua. Alguns destacaram as interpretações mais especulativas propostas por pesquisadores como Avi Loeb, às vezes sem o contexto adequado sobre o consenso científico. A prolífica escrita pública de Loeb apresenta tanto vantagens quanto desafios para a comunicação científica. Sua disposição para discutir hipóteses ousadas antes da conclusão da revisão por pares acelera o engajamento do público. No entanto, também corre o risco de criar impressões falsas sobre o consenso científico. O perigo da certeza prematura afeta a compreensão do público de maneiras complexas. Quando as estimativas iniciais sugerem que o 3-Atlas pode ser o maior objeto, as revisões subsequentes
podem parecer diminuir a descoberta. O público espera que a ciência forneça respostas definitivas rapidamente, enquanto o processo científico requer paciência e melhoria iterativa. A revisão por pares serve como um controle de qualidade crucial. Ela equilibra hipóteses ousadas com padrões de evidência rigorosos. O artigo do Telescópio Espacial Hubble pela equipe de David Jewitt passou por várias revisões, demonstrando como a compreensão científica se desenvolve através de análises cuidadosas. Cada versão melhorou a precisão das medições, mantendo as conclusões centrais sobre a atividade cometária natural. Plataformas de mídia social e fóruns especializados fornecem locais onde as propostas de missão recebem avaliação rápida. A ideia de redirecionamento da Juno gerou uma extensa discussão técnica sobre os requisitos de propulsão e viabilidade. Tal discurso público pode identificar restrições práticas e abordagens alternativas. O desafio para os comunicadores de ciência reside em transmitir a emoção da descoberta. Enquanto se mantém a incerteza apropriada sobre as descobertas preliminares, o 3 Atlas representa um evento astronômico genuinamente significativo, independentemente de sua natureza. O processo de investigação avança nossas capacidades de detecção e caracterização de objetos interestelares. A representação visual desempenha papéis cruciais na compreensão pública de conceitos científicos. Imagens do Hubble da coma em forma de lágrima fornecem uma compreensão intuitiva que os dados numéricos por si só não podem transmitir. No entanto, as escolhas de processamento de imagem podem influenciar a percepção pública do que as observações realmente revelam. Os padrões editoriais para produções documentais exigem atenção especial à precisão e ao contexto. A especulação científica deve ser claramente rotulada como uma hipótese em vez de um fato estabelecido. As interpretações de consenso merecem peso apropriado em relação aos pontos de vista minoritários. As citações na tela devem direcionar o público para fontes primárias em vez de reportagens secundárias. O uso de codificação por cores ou outra gramática visual pode ajudar o público a distinguir entre diferentes alegações. Tais técnicas evitam a confusão sobre o status probatório de diferentes alegações. A perspectiva histórica da cobertura do Oumuamua fornece lições valiosas para evitar a inflação de mistério. A tendência de enfatizar aspectos inexplicados enquanto se minimiza as explicações bem-sucedidas. As características incomuns do Oumuamua geraram extensa cobertura da mídia sobre hipóteses de origem artificial, mas menos atenção a pesquisas subsequentes que identificaram mecanismos naturais plausíveis. A produção de documentários deve equilibrar a narrativa dramática com a responsabilidade científica. Focar em testes e metodologia, em vez de especulação sem suporte, mantém o interesse do público. A história mais convincente muitas vezes reside no processo de investigação, em vez de conclusões predeterminadas. A comunicação científica em tempo real enfrenta desafios únicos ao lidar com descobertas em rápida evolução. As observações do 3 Atlas continuam gerando novos dados que poderiam revisar as interpretações significativamente. Reconhecer essa incerteza temporal, enquanto se fornece a melhor compreensão atual, requer um roteiro cuidadoso. A natureza global da pesquisa astronômica cria oportunidades para perspectivas internacionais. O 3 Atlas recebe atenção de observatórios pesquisadores e veículos de mídia em todo o mundo, potencialmente revelando diferenças culturais em como diferentes sociedades interpretam fenômenos incomuns. O impacto educacional se estende além do valor de entretenimento imediato para os efeitos de alfabetização científica a longo prazo. Públicos que entendem como os astrônomos testam hipóteses sobre o 3 Atlas ganham ferramentas para avaliar futuras descobertas. As lições de metodologia se provam mais valiosas do que conclusões específicas sobre objetos individuais. A relação entre o entusiasmo do público e o financiamento da pesquisa cria considerações de comunicação adicionais. Descobertas de alto perfil como visitantes interestelares podem gerar apoio político e financeiro para a pesquisa astronômica, mas apenas se a compreensão pública se alinhar razoavelmente bem com a realidade científica. Vender demais as descobertas preliminares corre o risco de uma reação negativa
quando as expectativas excedem as descobertas reais. A responsabilidade profissional exige que cientistas e comunicadores de ciência considerem a credibilidade a longo prazo. Alegações sensacionalistas que mais tarde se provam infundadas podem prejudicar a confiança do público nas instituições científicas. A abordagem mais responsável enfatiza o que sabemos, o que não sabemos e como planejamos aprender mais. À medida que o 3 Atlas se aproxima do periélio, a cobertura da mídia provavelmente evoluirá da descoberta para a análise e para a interpretação. Cada fase requer estratégias de comunicação diferentes que combinem as expectativas do público com as capacidades científicas. O teste final de uma comunicação científica bem-sucedida não reside em gerar a máxima atenção, mas em avançar a compreensão do público sobre como a ciência funciona e por que o raciocínio baseado em evidências produz conhecimento mais confiável do que a especulação. Caminhos do veredito, uma árvore de decisão dos dados à conclusão. Todo mistério eventualmente escolhe seu próprio final pelo peso das evidências acumuladas. À medida que o 3 Atlas se aproxima do período crítico de observação, em torno de seu periélio de 30 de outubro, os dados nos guiarão. Eles nos guiarão por um dos vários caminhos distintos para entender o que este visitante cósmico realmente representa. A árvore de decisão à frente se ramifica de acordo com as evidências observacionais, não com noções preconcebidas. Ela oferece múltiplos cenários que vão desde a física cometária convencional até descobertas que mudam paradigmas. O caminho A representa o resultado mais provável com base nas evidências atuais. Física de cometa padrão confirmada por meio de observações abrangentes. Neste cenário, a análise espectroscópica revela linhas de emissão de gás consistentes com cometas típicos. Os perfis de brilho da coma correspondem a modelos matemáticos de partículas de poeira espalhando a luz do Sol. O desenvolvimento da cauda segue padrões previsíveis de emissão de íons e poeira. As medições de tamanho do núcleo no caminho A confirmariam dimensões na escala de quilômetros. Consistente com a acumulação gravitacional natural de materiais em discos protoplanetários. As taxas de perda de massa evoluiriam de acordo com as relações estabelecidas. O período de rotação e as variações de brilho do objeto refletiriam uma forma irregular. O caminho B leva a anomalias persistentes que resistem à explicação convencional. Aqui a fotometria de alta cadência pode revelar variações de brilho inconsistentes com a luz solar refletida, sugerindo fontes de iluminação internas que excedem as estimativas razoáveis para aquecimento natural. As observações espectroscópicas poderiam detectar linhas de emissão em comprimentos de onda que não correspondem a moléculas conhecidas, indicando química exótica ou fontes de luz artificiais. As observações de infravermelho térmico no caminho B podem mostrar distribuições de temperatura incompatíveis com o aquecimento solar puro, particularmente se regiões quentes aparecerem no lado noturno do objeto. As medições de polarização poderiam revelar características de luz coerente inconsistentes com o espalhamento de poeira. O caminho C abrange cenários de evidências mistas, onde algumas observações apoiam uma interpretação natural, enquanto outras sugerem características anômalas. Este caminho intermediário pode revelar tamanhos de núcleo no extremo menor das faixas naturais, enquanto exibe níveis de atividade mais altos do que o esperado para tais dimensões. A composição química pode se provar incomum, mas não impossível para a formação natural. As características estruturais podem parecer geométricas, mas permanecer plausivelmente explicadas por processos naturais. Os testes conclusivos para distinguir entre esses caminhos requerem campanhas de observação sofisticadas. Bandas de espectroscopia nos comprimentos de onda infravermelho e visível podem identificar espécies moleculares específicas. A fotometria de alta cadência com uma precisão próxima de 1% pode detectar modulações de brilho sutis. As medições de polarização distinguem entre a luz solar refletida e a emissão térmica. Observações de radar, se geometricamente viáveis, poderiam determinar as propriedades da superfície e a estrutura interna. Tais medições revelariam se o 3 Atlas exibe uma estrutura sólida e coerente ou propriedades de agregados soltos. A linha do tempo para essas observações decisivas
segue a geometria orbital do cometa por vários períodos críticos. O periélio, por volta de 30 de outubro, oferece aquecimento solar máximo e níveis de atividade de pico. A conjunção solar cria uma lacuna de observação natural de novembro até o início de dezembro. O reaparecimento no início de dezembro oferece oportunidades para avaliar como o objeto sobreviveu ao seu encontro solar próximo. Cometas naturais frequentemente exibem mudanças dramáticas nos níveis de atividade após a passagem pelo periélio. Objetos artificiais podem exibir respostas diferentes ao intenso aquecimento solar. A possível geometria de março de 2026 perto de Júpiter oferece oportunidades de observação adicionais. Até este momento, as observações acumuladas devem fornecer dados suficientes para distinguir definitivamente entre os caminhos. Os resultados nulos desempenham papéis igualmente importantes neste processo de decisão. Se as observações espectroscópicas não detectarem as espécies de gás cometário esperadas, isso restringe as explicações possíveis. Se as medições térmicas não revelarem fontes de calor internas e os estudos de polarização mostrarem apenas luz solar refletida, o mesmo acontece. A estrutura estatística para avaliar esses caminhos requer atualização bayesiana à medida que novas evidências se acumulam. As probabilidades a priori baseadas na raridade de objetos artificiais mudam sistematicamente à medida que as observações apoiam ou contradizem as previsões. O limiar de evidência extraordinária para alegações extraordinárias significa que o caminho B requer um apoio esmagador. Quando abandonar a hipótese da isca versus manter, La Viva depende criticamente da acumulação de evidências. Se as evidências do caminho A surgirem consistentemente, o conservadorismo científico sugere aceitar a interpretação convencional. As recomendações de políticas decorrentes desta investigação se estendem além do 3 Atlas. Independentemente de qual caminho se prove correto, a experiência demonstra necessidades críticas de capacidades de resposta rápida. Missões dedicadas de interceptores interestelares merecem séria consideração para futuras prioridades de programas espaciais. Ao contrário da adaptação de espaçonaves existentes, os interceptores construídos para esse fim poderiam carregar conjuntos de instrumentos otimizados. A propulsão por vela solar ou motores de íons avançados podem fornecer a aceleração contínua necessária. Os protocolos de direcionamento rápido para os telescópios espaciais existentes exigem desenvolvimento e teste. A coordenação de observações em várias instalações exige um planejamento avançado que a programação atual não acomoda bem. Procedimentos de observação de emergência poderiam garantir a coleta de dados ideal durante os períodos críticos. As estruturas de cooperação internacional são essenciais para maximizar o retorno científico de eventos raros. As observações do 3 Atlas se beneficiam de contribuições de observatórios, agências espaciais e instituições de pesquisa em todo o mundo. A formalização de tal cooperação poderia melhorar a coordenação e o compartilhamento de dados para futuras descobertas. O planejamento de contingência para anomalias persistentes deve abordar como a comunidade científica responderia se as evidências do caminho B surgissem. A reanálise independente por várias equipes de pesquisa seria essencial para confirmar resultados extraordinários. A liberação de dados abertos permitiria uma ampla participação da comunidade nos esforços de verificação. Sensores não ópticos merecem consideração para uma investigação abrangente de anomalias. Radiotelescópios podem detectar sinais artificiais ou emissões eletromagnéticas incomuns. Observatórios de raios-X poderiam identificar processos de alta energia inconsistentes com a atividade cometária natural. Os detectores de ondas gravitacionais ilustram o princípio de usar múltiplos fenômenos físicos para caracterizar objetos. As comunicações voltadas para o público exigem abordagens diferentes para cada caminho de resultado. Os resultados do caminho A devem enfatizar o valor científico de confirmar processos naturais. As descobertas do caminho B exigiriam um cuidado extraordinário na apresentação de evidências, evitando o sensacionalismo. Os cenários do caminho C requerem uma comunicação nuançada sobre a incerteza científica
e a natureza iterativa do refinamento de hipóteses. A estrutura comparativa com visitantes interestelares anteriores fornece um contexto essencial. Desde 2017, nossas capacidades para detectar e caracterizar tais objetos melhoraram dramaticamente. O progresso desde o Oumuamua e o Borisov inclui capacidades espectroscópicas aprimoradas do telescópio espacial James Webb, resolução de imagem aprimorada de sistemas de óptica adaptativa terrestres atualizados, e uma melhor compreensão teórica de como os objetos interestelares devem se comportar. Cada avanço aumenta nossa capacidade de distinguir entre características naturais e artificiais. O 3 Atlas avança o campo independentemente de qual caminho de interpretação se prove correto. Se for natural, ele fornece insights sem precedentes sobre materiais formados em torno de estrelas distantes. Se for artificial, representa a primeira detecção confirmada de tecnologia extraterrestre. A metodologia de investigação desenvolvida para o 3 Atlas cria modelos para avaliar futuros objetos anômalos. A abordagem sistemática para o teste de hipóteses serve como modelo para manter o rigor científico. Considerações éticas exigem manter alegações extraordinárias como provisórias até que as evidências sejam convincentes. A comunidade científica tem a responsabilidade de uma comunicação honesta sobre incertezas e limitações. O valor educacional emerge da documentação do processo investigativo completo, incluindo os erros. Estudantes e futuros pesquisadores se beneficiam da compreensão de como a ciência real funciona. A pressão do tempo criada pela rápida passagem do 3 Atlas ilustra desafios mais amplos. Ao contrário de experimentos de laboratório, os fenômenos astronômicos frequentemente fornecem oportunidades únicas para a coleta de dados. Essa restrição exige máxima eficiência no planejamento da observação. Olhando para o futuro, o Observatório Vera C. Rubin descobrirá numerosos objetos interestelares adicionais. Essa abundância fornecerá amostras estatísticas grandes o suficiente para avaliar as características da população. Aplicações de aprendizado de máquina à caracterização de objetos interestelares poderiam acelerar a identificação de anomalias. Sistemas de alerta automatizados podem sinalizar objetos que exibem características incomuns para acompanhamento prioritário. A imagem final nos retorna ao ponto de partida desta investigação. A mesma imagem do telescópio espacial Hubble, que revelou pela primeira vez a coma em forma de lágrima do 3 Atlas, agora anotada com tudo o que aprendemos sobre o que observar. A pluma de poeira que inicialmente sugeriu uma simples atividade cometária pode representar exatamente isso, ou pode camuflar algo muito mais extraordinário. À medida que o 3 Atlas se aproxima de seu momento de encontro solar mais próximo, nos preparamos para as respostas que confirmarão nossa compreensão ou nos desafiarão a expandi-la. O veredito não aguarda na especulação, mas na medição objetiva de fótons. Fótons que viajaram pelo espaço interestelar para alcançar nossos instrumentos. Se o 3 Atlas se provará o objeto extraordinário mais comum ou o visitante de aparência comum mais extraordinário, depende do que esses fótons revelarem. Na escuridão entre os mundos, o universo guarda seus próprios conselhos, mas às vezes, se ouvirmos com atenção suficiente, ele sussurra seus segredos para aqueles pacientes o suficiente para ouvir.